dada altura perguntou-nos para onde é que nós iríamos. E tal, diz ele... E nós... Então, diz ele, pá, Blood Revenge. E nós, Blood Revenge? O que é isso? Diz ele, pá, sabes que aqui na Albânia há ainda esta tradição, que é, se tu matas uma pessoa da minha família, eu vou ter que matar uma pessoa da tua e tu depois... E isto nunca acaba. Pá, isto é perigoso, vocês se calhar não é boa ideia irem para lá. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/metamorfoseambulante. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Karina. Já estou a ficar habitué. É a terceira vez, é verdade. Tens que fazer cartão de sócio. Ok, mas é só a partir do quinto, ele já existe. Ah, a sério? Não, estou a brincar. Ok. A Karina vai-nos trazer um país novo e agora deixa-me pensar que era bafoleiro se ele já tivesse aparecido. Mas acho que sim, acho um país novo na Metamorfose. Um país onde eu já estive, mas tive assim tipo 2 horas a atravessar só. Portanto, Como é que não... se atravessa a Albânia em 2 horas? Se calhar foram mais horas, mas eu vinha do Mar Negro, atravessei tipo 3 fronteiras, foi toda uma cena. E depois entramos na Albânia a caminho do Montenegro. Uhum. Ah, ok, na parte norte então. Yeah. Ah, okay. E pronto, esse país é a Albânia e vamos trazer este novo país e também contar-nos como foi a sua aventura por um dos países que está mais em vias de desenvolvimento na Europa. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Karina. Alô. Um gosto de ter-te de volta. Obrigada. Tu, como é que foste parar à Albânia? É daqueles sítios na Europa onde... Isto dá para saber, mas se calhar é dos sítios menos visitados na Europa. Bielorrússia... Sim. É sem dúvida, apesar de que agora, mais recentemente, começam a sair alguns artigos, algumas reportagens sobre a Albânia, destacando como a próxima grande cena no turismo europeu. Porque é de facto um país que combina montanha, não é? Tens Alpes albaneses, tens cidades históricas, tens o sul com aquela costa maravilhosa, portanto com praias ainda... Tens Alpes, tipo, a Cordilheira dos Alpes vai até a Albânia ou Sim, eles sim, chamam-lhe sim. os Alpes albaneses? Pois, não, isso já não te sei responder. Eles chamam Alpes albaneses, mas não creio que seja a Cordilheira dos Alpes que nós conhecemos. Okay. Mas tens essas montanhas, pronto, que valem muito a pena a visita e depois tens todo este enquadramento até lá, portanto tens as cidades históricas, Unesco, como Girocastre, Berat, e depois tens a zona da costa cá mais abaixo, perto da fronteira também com a Grécia, e ainda tens o Lake Ohrid na fronteira com a Macedónia, portanto é um país que te oferece muita coisa e que eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um dos próximos grandes destinos europeus, porque é também muito barato e ainda... Como está tão por desenvolver, ainda há muito para explorar e a piada, na minha opinião, está em explorar enquanto ainda é assim, porque depois provavelmente será outra Croácia ou outro qualquer país ali da zona do Adriático, muito já virada para o turismo, em que já se perdem algumas das características. Okay, E como é que... Estavas-me a perguntar como é que eu cheguei lá. E quando? Então, 2016. Sendo que esta viagem, sabes quando estás à procura de um destino em que não tens assim tanto tempo, eu tinha 2 semanas e não queria ir para muito longe, eu gosto de viajar devagar, então para mim ir 2 semanas para um sítio que me implicasse muitas horas de voo era tipo, não, vou queimar 3 dias só em voos de ida e volta, pá, sobra pouco tempo, então um destino que seja perto, mas que me permitisse ter algum choque cultural, ou seja lá o que isso for. E na altura lembro-me que perguntei ao Rafael, que tu também já estiveste cá, o meu partner in crime Com a manda-chuva. da Landscape, e o Rafa, quando fez a viagem de bicicleta, passou pela Albânia e tinha-me falado muito bem do país, tinha-me dito exatamente isso, que era um país que estava ainda muito em desenvolvimento e que por isso ainda te oferecia aquela adrenalina que muitas vezes os países que ainda se estão a preparar para receber o turismo têm, e que depois quando viajas num país já mais europeu, já mais ocidental, mais globalizado, já essa parte da pica, da adrenalina das coisas poderem correr mal já não está lá, não é? Já não vais ter aquela coisa do autocarro não Sim. chegar à hora. Yeah. É um sentimento, eu partilho o teu sentimento, e é um pouco paradoxal, porque o que nós queremos é que o pessoal tenha qualidade de vida e que seja tudo bem. Sim, claro. Sim. O pessoal de lá. De lá, sim. Porém, não é tão divertido viajar quando as coisas estão fixe. Não. E por isso é que eu acho que tu a dada altura, quando começas a viajar mais,
tens um bocadinho essa, não é recusa em relação a viajares em países mais europeus, ou o quê, mas já não é, sabes, o mojo já não está lá. O mojo é mais aquela coisa do quereres ir para territórios que são completamente inóspitos, ou onde não falas a mesma língua, onde tu sabes que aquilo te vai dar um bom par de histórias. Pronto, e a Albânia tinha essa característica, então pensei, epá, Albânia, nunca tinha pensado na Albânia como destino de férias, mas why not? E então, à Karina, não preparei assim grande coisa, e fui para a viagem. Foi Aliás, não, na altura fui com o Simão, que quero me lembrar, e então nós deixamos para a última da hora a compra dos bilhetes de avião, e quando andamos para lá estavam caríssimos, então andamos a ver as possibilidades, e a possibilidade mais barata era viajar para Roma, apanhar um autocarro para Bari, apanhar um ferryboat para Durrés, do lado da Albânia, e depois fiz exatamente a mesma coisa no regresso. Isto já dava... A mesma pessoa que disse, porque eu gosto de andar devagar, também não quero estar a perder muito tempo na deslocação. Exato. Mas a própria deslocação era uma aventura. Era isso. Opa, vamos dar ali já um sparklingzinho à coisa logo na viagem. Então, assim foi. Voo da Ryanair, Roma, e depois de toda esta catrafada de deslocações até chegar finalmente à Albânia. E a aventura começou logo nesse ferryboat. Porque eu lembro perfeitamente que estávamos cá fora, no ferry, estava uma noite até quente, e estava um rapaz, pai dos seus 16, 17 anos, por aí, a fazer travessia. Estava com pessoas da família, e ele falava inglês, então começou a meter conversa connosco, e a dada altura perguntou-nos para onde é que nós iríamos. E nós temos, a nossa ideia é começar pela zona norte, explorar aqui um bocadinho a parte das montanhas e tal. E nós, então, diz ele, Blood Revenge. E nós, Blood Revenge? O que é isso? Diz ele, sabes que aqui na Albânia há ainda esta tradição, que é, se tu matas uma pessoa da minha família, eu vou ter que matar uma pessoa da tua, e tu depois vais... E isto nunca acaba. Eu disse, ok, mas... Mas eu não matei ninguém. Exato, eu tipo, mas, ok, eu não tenho, que eu saiba, não tenho familiares cá, portanto, à partida, acho que está tudo bem. E ele, pois, mas isto às vezes é complicado, isto é perigoso, vocês se calhar não é boa ideia irem para lá. E nós do género olhar um para o outro, se calhar vamos ignorar isto, mas deixamos marinar a coisa. Entretanto, conversa vai, não sei o quê, onde é que vocês vão ficar? Acabamos por aceitar o convite para ficar na casa dele. E aquilo foi muito engraçado porque só ele é que falava inglês, os pais não falavam, nem ninguém da vizinhança. Então, de repente, nós parecíamos a atração dali da aldeia, porque chegámos à casa e eram os vizinhos, os familiares, todos a virem tirar fotografias connosco, porque nós éramos os seres estranhos. E isto é a parte da piada de ir para um país onde não há muito turismo, porque isto acontece. Quer dizer, tu não chegas a Berlim e vem os vizinhos tirar foto ao contigo. Hello, sir, can you come to my house? Exato. I only see 2 million people every day. Exatamente. Não sei se este é o sotaque ou não, provavelmente não é. Tem que ser mais... Eu sou péssimo com o sotaque, só sei fazer o italiano e o francês, acho. Pronto, então, essa parte começou logo aí da piada. Entretanto, os vizinhos e os familiares foram todos embora, e começa o mind game do rapaz a dizer, eu acho que vos devia acompanhar nesta viagem, porque é muito perigoso vocês irem para o norte, sozinhos, e nós a pensar, e vais ser tu que nos vais defender. Mas mesmo assim... deixamos o rapaz falar, e ele, eu acho que é melhor, e não sei o quê, e vocês vão comigo, e nós ao mesmo tempo a pensarmos, ok, mas tipo, quem é que vai bancar a tua viagem? Vamos ser nós, não é? A partir da mas ele não estava a oferecer como guia? Não, ele estava a oferecer-se para estar connosco, tipo, bodyguard, estás a ver? Okay. Era o gajo que ia estar lá para assegurar que nada nos acontecia. E aquilo foi difícil de nós lhe dizermos que estava tudo bem, que não era preciso ele vir, que agradecíamos imenso a hospitalidade, mas que não era necessário. Lá conseguimos descalçar essa bota e fomos em direção, não diretamente para as montanhas, mas paramos em Shkodër. Porque havia uma amiga de uma amiga de uma amiga que me ia dar alojamento, que se veio a revelar uma pessoa maravilhosa, a Adela. E quando nós a encontramos, no mesmo momento em que estávamos a fazer o caminho para a casa dela, encontramos um rapaz que era checo. E sabes quando vês aquela malta que está assim... olhar para o universo, está assim a olhar para o horizonte sem nenhum objetivo em concreto, mochila às costas. Sim, exatamente. Pronto, já te reviste nessa imagem, não é? Já vi, já fui. Exato. Conheço esse quadro.
Então, nós passamos por esse rapaz e os três ficamos a olhar para ele do género, se calhar precisa de alguma coisa, ou se calhar não, mas vamos abordar. Então perguntamos, aliás, até foi a Adela que disse, olha, desculpa, precisas de alguma orientação? E ele, não. Não, estou, pá, cheguei agora aqui, estou só a ver. E ela, ok, olha, nós vamos ali beber um cafezinho, queres vir connosco? E ele, pode ser. Então juntou-se, era o Cuba, era Yakub, qualquer coisa, mas nós chamávamos-lhe Cuba. Então ele veio connosco ao tal cafezinho, acabamos por ficar na conversa e de repente a Adela, muito cordial, disse, olha, eles vão ficar em minha casa a dormir, tu já tens sítio para dormir? E ele, não. E ela, queres ficar? E ele, quero. Então fomos os três repescados para a casa dela. E a primeira semana foi muito engraçada, porque nós não fizemos grande coisa, nós estivemos a viver o dia-a-dia dela, então o irmão dela tinha um bar de praia, nós literalmente íamos comprar o peixe ao mercado, amanhávamos o peixe, estávamos ali a cozinhar o peixe, a dar uma ajuda no café, na conversa, depois íamos para a praia dar um mergulho, ler um livro, estar ali na cavaqueira, e até me lembro que o Cuba tinha uma ladainha, que era enquanto nós estávamos a amanhar o peixe, ele dizia, we buy the fish, then we cut the fish, then we clean the fish. Então, nós já tínhamos essa música na cabeça. Daí, lançamos o repto ao irmão da Adela, olha, nós queremos ir às montanhas, pá, mas eu acho que isto não há transportes para lá, tu não eras gajo de alinhar e vir connosco e não sei o quê, pá, até vou. Então fomos. Chegamos lá, nós tínhamos tenda, mas o Cuba não tinha tenda, e eles também não tinham, mas ficaram a dormir no carro. E o Cuba, portanto, era o único que estava aparentemente mais desfalcado em caso de mau tempo, que efetivamente aconteceu. Então, lembro-me que nós fizemos campismo selvagem lá num sítio qualquer onde dava para colocar o carro e estávamos deitados dentro da tenda e de repente começamos a sentir umas gotinhas de chuva a cair no pano da tenda. E eu penso, o Cuba está lá fora ao relento, se calhar é melhor ir lá acordá-lo. E tão depressa estou a dizer isto como começamos a ouvir que era ele a despertar, com a chuva a bater-lhe na cara. Então, lá fomos nós ao encontro dele, ele acabou por ir para o carro também, preferiu ficar lá mais ou menos entre mala e bancos, tudo muito bem. No dia seguinte de manhã, o nosso desafio era, o irmão dela tinha que regressar e nós íamos continuar em direção à Tete, mas não tínhamos transporte. E a nossa ideia era, vamos ver, sabe aquela coisa sem planeamento nenhum, vamos ver o que é que, pode ser que haja alguém que vá para lá e nos dê um boleio, a gente vai caminhando e a dada altura há de surgir qualquer coisa. Então, o nosso caminhar foi literalmente empacotar as coisas, preparar as mochilas e andar 100 metros, até termos encontrado uns senhores que estavam a tomar pequeno almoço e nós pensamos, olha, vamos sentar-nos aqui, comer qualquer coisa com eles e não sei o quê. Então começamos a tirar as nossas coisas também e fizemos ali um pequeno almoço conjunto, em que ninguém falava inglês, não havia nenhuma língua em comum. Não estávamos na base da linguagem corporal. E depois achei piada com um dos senhores, que assim já velhote, bastante velhote, fez aquele ar de vou-vos oferecer qualquer coisa. Ok. E o gajo vai lá dentro e o que é que nos traz? Um taco de golfe. E nós tipo, foda-se, um taco. Vou-vos oferecer qualquer coisa. Olha, era gotinha. Foi literalmente isso. O gajo foi lá dentro ao casebrozito. Não precisas desta merda para nada. Olha, era para o lixo. Está aqui um taco de golfe. Parecia a Lenca. Está aqui um belíssimo taco. E nós, com aquela coisa de o que é que vamos fazer com o taco, meu? Mas achamos que era rude dizer que não, então tá bom, olha, vamos levar o taco connosco. I got just a thing. Então prendemos o taco à mochila, e aquilo depois ainda deu para nos rirmos mais à frente, porque quando começamos a olhar para o taco, já depois de nos termos despedido, percebemos que o taco tinha assim, aquilo parecia mesmo sangue seco. Ok. Era da zona da Blood Revenge. Exato. E como nós estávamos na zona do suposto Blood Revenge, a dada altura já estávamos a pensar, claro que o gajo nos deu o taco, ele desfez-se da arma do crime. O gajo matou alguém com esta merda e somos nós que Olha estamos esses pacóvios aqui que são estrangeiros. Estes pacóvios levem a arma do crime, já ninguém me prende por isto. Tanto que acabamos por depois, no regresso, não íamos trazer o taco, então acabamos por deixar com a Adele. Por acaso tive notícias dela há pouco, é sinal que nem fizeram uma rusga em casa. Acabamos então a nossa passagem pelo norte
E continuamos, e toda a viagem foi assim repleta de momentos destes, de episódios deste género, episódios em que conhecemos franceses, andamos com eles à boleia. Pois tu sabes que, não sei se tens essa noção, mas a Albânia tem muitos bunkers. Não tenho essa noção. Pronto, da altura da ditadura, eu acho que são 90 mil bunkers que foram criados, porque o ditador albanês tinha a ideia que iria ser atacado por todos os lados, tipo como se alguém quisesse efetivamente atacar a Albânia, mas então ele criou bunkers ao longo do país todo e alguns permanecem, aliás alguns que são bares, hostels, porque são muito grandes, e então parte também da descoberta da viagem era encontrar esses bunkers que afinal já não eram só bunkers e tinham de facto uma finalidade. Portanto, toda a viagem foi muito engraçada. E depois quando tu pensas que já experimentaste tudo o que havia para experimentar ali naquele país e já nada vai superar isto, no momento de virmos embora ainda tínhamos esta odisseia de regresso, ferry boat, autocarro, voo. Então chegámos a Durrës e estávamos... Chegaste? Durrës, fica na costa. Então chegámos lá para apanhar o suposto tal ferry boat e nós vinhamos de autocarro, chegamos lá e de repente pediram-nos para sair do autocarro, nós saímos todos, e pediram-nos os passaportes. Ok, tudo bem, demos o passaporte. Nunca mais víamos a pessoa que tinha levado os nossos passaportes e começamos a pensar, se calhar era importante os passaportes serem devolvidos. E toda a gente estava a falar em albanês, não havia ninguém a dar indicações em inglês, portanto nós não fazíamos puto de ideia do que é que estava a acontecer. E de repente vemos o autocarro, quando nós tínhamos as nossas mochilas, a desamparar a loja. Sério? E nós tipo, o que é que está a acontecer? As nossas malas, o nosso passaporte, o que é que se passa? Então, depois de muita aflição a tentar descodificar o que é que se estava a passar, lá conseguimos encontrar um rapaz que falava qualquer coisinha de inglês e que nos explicou, não, o autocarro vai só encaminhar-se para o ferry, porque ele vai lá dentro, então não é preciso ir lá dentro, nós podemos ir a pé até ao ferry e depois lá voltamos a encontrar-nos. Nós, e os passaportes? Eles já vão entregar os passaportes, eles vão dizer os nomes. Então aquilo, imagina o festival que era, o gajo a ler nomes de estrangeiros. Corinne! Exato! Nós tipo, é o meu! Então quando finalmente lá conseguiu o passaporte, entramos dentro do tal ferry. E antes disso, desculpa, há aqui um momento muito interessante que é, havia o controlo, ou seja, para além desse controlo de passaportes, que não sei para que é que ele existiu, muito honestamente, depois havia um outro. E nesse outro, esse tal rapaz que nos tinha ajudado, que era albanês, estava-nos a dizer que ia tentar sair do país, que ainda não era certo que fosse conseguir, a ideia dele era ir para a Itália, tentar encontrar trabalho e não sei o quê. E foi aí que nós constatamos estas coisas, que isto ainda acontece na Europa e para mim essa foi se calhar até uma das coisas mais chocantes. Ele literalmente teve que subornar, ou seja, ele passou o passaporte com a nota por baixo para o gajo que estava no controle lhe carimbar o passaporte para ele poder sair. E aquilo meio que nos comoveu um bocadinho aquela situação, ou seja, quanto mais tu viajas, mais tu pensas no quão sortudo tu és de teres nascido neste bocadinho do planeta Terra. E às vezes pensas, ainda bem que nasci na Europa. Não é assim tão linear, porque a Albânia também é a Europa e não é por isso que tem essas facilidades. Da mesma forma que depois, no caminho, quando nós passamos, o ferry para mim ficou apelidado como o Campeonato Internacional de Grego, porque havia uma banda sonora constante, que era as pessoas a vomitarem. Não tu. E eu fiz um exercício que já é um hábito também, eu já fiz isso em Cabo Verde, naquela fatídica viagem. Nós encontramos em Cabo Verde. Sim. E a Karina sofreu muito. Sim, de Santiago. Eu não estava lá enquanto ela sofreu, mas... De Santiago para São Vicente, aquilo foi fim de linha. Pronto, e esta viagem de ferry boat estava no mesmo registro e, portanto, a minha tática é usar mantras e tampões nos ouvidos e ficar em posição fetal à espera que aquilo passe. E consegui não vomitar, mas foi difícil. E quando finalmente chegamos, nós achávamos que íamos chegar a Bari. Afinal, fomos chegar a um outro porto qualquer que não fazia ideia qual é que era. Nem sabia se era suposto sairmos ali, senão seguimos a corrente e fomos atrás das pessoas. E a dada altura havia uma senhora, já com muita idade, que vinha com 3 malões
de trolleys, mas uma coisa inacreditável. Malões? Malões. Entendi Malões. Entendi melões, estavas a... Pá, ok. Não, aqueles melões. Já viste esse vídeo? Qual? Tenho que te mostrar. À parte. Ok. Não, uns malões. Malões. E não é sotaque. Então, vinha a carregar. Pá, mas uma coisa inacreditável. Uma senhora já de idade, magrinha, até algo débil já pela idade, a arrastar aquilo em gravilha. Portanto, nem sequer correm as rodas do trolley. E ninguém a estava a ajudar. Tu vias, pá, são praticamente albaneses, não é? Havia muito poucos turistas como nós, muito menos turistas a fazer isto de ferro, e a malta voa para lá. E então, aquilo estava-me a chocar muito ver aquela senhora a pegar a arrastar aquilo a muito esforço e depois pousava, ia mais atrás. E nós predispusemos-nos a ajudar. Eu arrependi-me quase na mesma hora, porque eu percebi o peso que estava ali. Pá, ela parecia que tinha, se calhar era dos corpos do Blood Revenge, porque era pá, aquilo tinha que ter cadáveres lá dentro, era impossível. Depois ela explicou-nos, nós a dada altura perguntamos, olha, o que é que você tem aqui dentro? Tipo, E ela tem melões. e ela respondeu pilaf. E nós sabíamos que pilaf era arroz em albanês. Então ela levava malas carregadas de arroz para a Itália. A sério? Arroz? Se calhar podia achar que era só pasta, não sei, não faço ideia. Mas literalmente ela a carregar aquilo. Então foi de início até ao fim toda esta viagem, repleta assim por momentos meio surreais, e fez com que eu tivesse ficado com a Albânia assim como um dos países que mais gozo me deu viajar, precisamente por ser aqui tão perto e ao mesmo tempo tão diferente, tão fora daquilo que é a ideia que nós temos deste mundo mais global, mais tecnológico. Pá, há muitas histórias mesmo. Se me começar a lembrar, aliás, eu já me estou a lembrar de uma outra. Ainda temos... porque nós temos... Eu hoje gravei 6 episódios e ainda só tenho um cartão. Mas acho que ainda temos uns minutinhos. Conta? É? Então vou-te contar esta história que já contei até algumas vezes em viagens minhas com grupos, porque eu acho maravilhoso. Sabes aquela coisa que nós às vezes temos quando viajamos para outros sítios, onde as coisas às vezes não funcionam da forma mais civilizada e tu pensas, pá, tenho que ensinar, não tens que ensinar porra nenhuma para começar, mas às vezes nós temos esta coisa, pronto, às vezes nós temos esta coisa de querer explicar, pronto. E isso aconteceu-me numa viagem de autocarro, em que era uma viagem em terra batida, não havia, aliás, tirando a capital Tirana, praticamente todo o território da Albânia é em terra batida, há muito poucas infraestruturas rodoviárias, e então havia um rapaz que estava com a mãe, quando eu digo rapaz, sei lá, pai com os seus 12, 13 anos, e o rapaz com a trepidação de ir sempre em terra batida começou a sentir-se mal disposto. E eu estava a olhar para o rapaz e estava a pensar, este miúdo não está lá nada, está a vomitar-se. Toda a viagem há aqui vários momentos de vómito associado. Então, ele começa assim a sentir-se um bocado mal e tal, e eu começo a ver a mãe atrapalhada à procura de um saco de plástico para lhe dar, lá lhe dá o saco, pá, o miúdo vomita-se todo, e eu penso, pá, isto não vai ficar por aqui, portanto deixa-me já acautelar outro saco de plástico para fazer a substituição. E o meu espanto, quando a senhora pega no saco que já está cheio, dá-lhe um nozinho e, sem qualquer pudor, abre a janela do autocarro e... Yeah. E eu... Sabes aquela coisa Sim. desgraçada da pessoa que for a passar na rua neste momento e acaba de... E então pensei, não, eu vou ter que... Não sei como, porque ela não fala inglês, mas eu vou ter que lhe explicar que ela não pode fazer isso, que ela tem que guardar e deitar fora no momento em que para o autocarro. E então, lá... com as minhas técnicas de comunicação, a tentar explicar, tipo, quando isto, dás um nó, mas depois deixas no chão, ok? Lá fora, não, ok? Aqui, só quando parar é que deitamos, estás a ver? Lá a tentar explicar. E ela, sim, e eu, pá, vamos ver. Já fiz aqui uma boa ação. Deixa ver se a coisa realmente funcionou ou não, mas fiquei a achar que, se calhar, ela percebeu. Então, passado um bocado, o rapaz volta a vomitar, ela volta a dar um nozinho no saco da dignidade e eu estou expectante, sabes, a ver, tipo, será que a minha pupila aprendeu a lição ou não? E de repente vês a senhora a pousar o saco no chão e eu tipo, yes, consegui. Não, afinal não. Ela, o que é que ela faz? Isto é digno de registro. A senhora fica a olhar pela paisagem, a calcular quando é que aparece o próximo caixote de lixo.
E, portanto, pensa, ok, o caixote de lixo está-se a aproximar, vamos abrir isto e vamos cronometrar o tempo que eu vou demorar a tirar o saco para cair dentro. Ok. Então, literalmente, ela vê um caixote de lixo a aproximar-se. Nós estamos em andamento dentro do autocarro. E ela abre, olha para mim, tipo, hã? Deita o saco, claro que aquela porcaria não caiu dentro, muito provavelmente bateu contra e espalhou por todo lado. Eu estava à espera mesmo que... Do grande final, não, o grande final foi aquela bodega se ter espalhado toda, ela ter a olhar para mim e eu tipo, ok. E o cartão ficou sem coisas. Então, assim, quem não tem cão, caça com gato. Karina, muito obrigado. Obrigado, eu. Acho que foi dos episódios mais divertidos da Metamorfose. É a terceira vez que eu estou a dizer isto. Podem seguir a Karina no Instagram em Karina Puff, Puff. Podem também, se quiserem conhecer as suas viagens que ela lidera, a Karina, como eu já disse algumas vezes, é um dos co-manda-chuva da Landscape. Metem Landscape, Karina Silva... Landscape com E. Landscape. Landscape, tipo como se fossem espanhóis. Isto é a minha mancha. É Pá, foi. a camisola da seleção. Pronto, vou pôr assim. Opa, acontece-me, é a vida, também estamos... Quanto a mim, podem seguir as minhas próprias... Epá. Microfone. Está muito atribulado. Quanto a mim, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road, no Instagram. Vemo-nos para a próxima. E Karina, vemo-nos para a próxima. Obrigado. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau.